Então, gente, continuando aqui, a gente concluiu então a teoria do consumidor e agora vamos ver a teoria do produtor. E foi o que eu falei na introdução ao curso, a separação do comportamento aí de um agente econômico entre consumidor e produtor é uma questão meramente teórica, metodológica. No mundo real, todo agente econômico, todas as pessoas, elas são tão consumidoras quanto produtoras, né? A questão é que, enquanto consumidores, elas têm certas restrições e, enquanto produtoras, elas têm outras restrições. Mas, normalmente, basicamente falando, a gente tem o quê? Qualquer pessoa, ela tende a, enquanto produtor, trabalhador, ela tende a produzir aquilo que lhe satisfaz, né? Mas não sendo possível produzir o que lhe satisfaz, então a pessoa tende a produzir aquilo que satisfaz a outras pessoas na esperança de obter o que lhe satisfaz sendo produzido por essas outras pessoas, né? Numa economia de mercado, simplificadamente, a gente tem que cada um se dedica a trabalhar e produzir algo para vender aos demais, na esperança de receber um pagamento em dinheiro, né, curto e grosso, e utilizar a sua renda monetária, que é o que a gente falou na primeira parte do curso, né, é a restrição orçamentária do consumidor. A pessoa utiliza a sua renda monetária para comprar aquilo que mais lhe satisfaz, tá? Mas sendo assim, a gente tem o quê? Que na teoria do produtor, basicamente a gente tem que cada diferente pessoa, agente econômico, vai se dedicar a produzir aquilo que não propriamente lhe satisfaz ao máximo, mas principalmente gera a mais elevada renda monetária possível, de tal forma que, de posse dessa renda, a pessoa compre o que mais lhe satisfaz. E o que ela compra é produzido pelos outros agentes econômicos, né, pelas outras pessoas. E todo mundo trabalhando, produzindo, seguindo essa lógica, a gente tem que o volume de produção tende a ser maximizado, ampliado, e a riqueza disponível aí na economia seja maximizada, né? E todo mundo alcança o máximo de satisfação que sua atividade, que sua renda permite, que sua atividade produtiva permite, né? Mas esse é um ponto, a ideia do estudo e da teoria do produtor. Outra questão relativa à teoria do produtor é entender então o que move os produtores, que é basicamente isso que eu acabei de falar, é o desejo de uma vida melhor, baseado na ideia de obter uma renda monetária maior, mas também restrições a atividades produtivas. Quais seriam os impactos dessas restrições sobre a atividade dos diferentes produtores? Ou seja, como fazer para que o conjunto de produtores adote um comportamento socialmente mais desejável e como impedir que eles adotem um comportamento indesejável, né? O comportamento mais desejável seria levar o conjunto de produtores a aumentar a produção, a melhorar mais produtos com melhores qualidades e menores preços, a custos mais baixos, a preços mais baixos, né? De um lado. Porém, de outro lado, a gente tem que a atividade produtiva, como a gente falou na introdução ao curso, ela não só a atividade produtiva, o consumo também, mas principalmente a atividade produtiva, ela tem problemas graves que são as famosas externalidades, que eu comentei na introdução ao curso, né? Que conforme for a gente vai ver aqui no fim aqui do curso de micro, né? Se der tempo. Mas muitas atividades produtivas podem gerar basicamente barulho, principalmente poluição, detritos, né, tóxicos, e tendo-se em vista a redução de custos, a atividade produtiva tende a gerar muita externalidade. Mas só que a externalidade é algo ruim para o conjunto da sociedade, então há que se estabelecer limites ou regras, né, que impeçam ou minimizem o problema da externalidade, compensem a externalidade. E isso acaba gerando custos aos produtores, né? Só que no caso tais custos seriam gerados tendo-se em vista justamente um comportamento socialmente mais desejável, né? Uma condição geral da economia e da sociedade melhor, né? Uma condição econômica e de vida para a sociedade melhor, né?
Mas enfim, vamos ver agora a teoria do produtor. E olhando a teoria do produtor, a gente vai olhar então quais são os incentivos e desincentivos que levam os produtores a adotar um determinado comportamento ou outro, né? Com relação aos incentivos que guiam os produtores, basicamente o que eu já falei, que é renda monetária numa economia de mercado, né? Mas de um conceito mais amplo seria simplificadamente o lucro, né? O que move os produtores? Lucro, simplificadamente. E lucro é uma palavra, por um lado, muito famosa, porém, de outro lado, não muito bem entendida, né? Lucro, o que é lucro? Lucro vem do latim, que é lucre, com i no final. Atualmente nós falamos lucro, né? E o conceito de lucro ele tem a ver com a ideia de ganho, benefício, vantagem, melhoria. Isso é lucro. Qualquer coisa que aconteça a uma pessoa qualquer que seja por essa pessoa considerado algo bom, então para essa pessoa esse evento significa lucro. Essa pessoa está lucrando, né? Lucro não é obrigatoriamente dinheiro, mas eu já anotei aí, né? Todo mundo vai dizer, lucro é dinheiro no bolso. Tá, simplificadamente vamos dizer que assim é o que a gente vai considerar aqui no curso. Só que antes de considerar isso, temos que entender o lucro no conceito amplo, né? Depois vamos considerar o lucro no conceito restrito, né? Um tipo específico de lucro que seria o lucro monetário, que é a diferença entre receitas e despesas. Vamos considerar isso no curso. Só que antes de considerar isso, que é uma simplificação, vamos entender a ideia do lucro. Lucro é qualquer coisa que beneficia uma pessoa, né? Então, qualquer pessoa que seja beneficiada de alguma forma, essa pessoa está no lucro. Não é força de expressão ou jogo de palavras, é exatamente isso. Qualquer coisa que beneficie alguém, essa pessoa está lucrando. Da mesma forma que qualquer coisa que prejudique alguém, essa pessoa está se prejudicando, está no prejuízo, tá? Mas enfim, dá uns exemplos aqui a respeito desse conceito de lucro em geral e posteriormente vamos restringir a ideia do lucro ao conceito estritamente monetário. Mas lucro não é apenas moeda, ganho monetário, tá? Vamos ver alguns casos. Então, primeiro caso, vamos dizer que você tem ou compre um apartamento no valor de 500 mil unidades monetárias. 500 mil dólares, 500 mil reais, 500 mil euros, 500 mil cruzeiros, né? Você compra esse apartamento e você realize obras, reformas no valor de 300 mil unidades monetárias. Sendo assim, a gente tem o quê? Que você realizou uma despesa de 800 mil, né? Ou você tinha um apartamento que, na sua opinião e na opinião do mercado, era avaliado em 500 mil, né? Você gastou mais 300 mil, então o total de despesas foi 800 mil. Sendo que, na sua opinião subjetiva, esse apartamento passa a valer 1 milhão, mas vamos dizer 1 milhão entre aspas. Por que entre aspas? Porque é na sua opinião subjetiva, né? Você acha que vale 1 milhão. Se alguém te oferecer 1 milhão ou mais, você se dispõe a vender. Menos que 1 milhão você não aceita vender. Esse apartamento para você vale 1 milhão, mas você não vendeu, você não recebeu 1 milhão. Esse apartamento, na sua opinião, vale 1 milhão. Sendo assim, isso quer dizer o quê? Que você está no lucro? Sim, você já está no lucro. Você gastou 800 mil e essa despesa de 800 mil gerou para você um benefício que é ter um apartamento que, na sua opinião, vale 1 milhão. Se a gente pensar em termos, você nem pensou em termos de preço de mercado, qual o valor desse apartamento no mercado? Você nem se pergunta. Você gastou 800 mil e para você tem um apartamento que vale 1 milhão. Pronto, você já está no lucro. Pouco importa quanto esse apartamento vale no mercado. Você não vendeu o apartamento, você não recebeu 1 milhão. Então, aí já temos uma situação de lucro que não é monetário. É um lucro subjetivo, mas na realidade lucro é uma questão subjetiva, em grande medida.
A gente até pode ter o conceito objetivo, que é o lucro monetário, mas não obrigatoriamente lucro é monetário. Esse aqui é um caso de lucro não monetário que a gente está tendo. Esse primeiro caso aí, a pessoa gastou 800 mil para ter algo, um apartamento que na opinião dela vale 1 milhão. Pronto, ela já está no lucro, mesmo não tendo ganho dinheiro, tá certo? Esse é um caso. Vamos ver outros casos, outras possibilidades. Vamos ver um segundo caso, parecido com esse primeiro. De novo, a pessoa tem ou compra um imóvel no valor de 500 mil, gasta 300 mil em reformas, ou seja, um total de 800 mil em despesas, e, na opinião subjetiva dela, após realizar as reformas, não foram reformas, ela estava esperando que fosse reformas desse um certo resultado, mas ficou aquém do esperado, ela não gostou muito das reformas. De tal forma que, na opinião subjetiva dela, o apartamento passa a valer 700 mil, né? No caso, é a opinião dela. Ela gastou dinheiro, mas o imóvel não ficou de acordo com o que ela queria. Ela estava esperando que ficasse melhor e não ficou. Nesse caso aí, o que a gente tem? A gente tem que ela gastou 800 mil para ter algo que, na opinião dela, vale 700 mil. Ela pagaria 700 mil para ter esse imóvel, mas ela acabou gastando 800 mil. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer prejuízo para ela, mesmo que ela não tenha vendido o imóvel por 700 mil. De novo, se a gente for ver o preço do imóvel no mercado, então pouco importa o preço do imóvel no mercado, né? Quanto que vale no mercado? Quanto que as pessoas se dispõem a pagar para esse imóvel? No caso, pouco importa. De imediato, ela já está no prejuízo. É claro, se ao vender alguém se dispõe a pagar mais do que 800 mil, ufa, ela vai recuperar o prejuízo. Mas caso ela não venda, mantendo esse imóvel para ela, ela já está no prejuízo, tá certo? Esse é um caso. Segundo caso, que esses dois primeiros não envolvem diferença entre receitas e despesas, só tem despesa e a geração de um bem-estar que, na opinião subjetiva da pessoa, vale um certo valor. A comparação entre o que a pessoa acha que tem, né, e o que ela efetivamente gasta, pronto, aí já temos lucro e prejuízo, né? Vamos ver no terceiro caso. De novo, a pessoa compra um imóvel 500 mil, ou tem um imóvel de 500 mil, gasta 300 mil, um total de 800 mil de despesa, e na opinião subjetiva dela, ela tem um imóvel de 1 milhão. Ok, muito bom, está no lucro, parecido com o primeiro caso. Só que nesse caso aqui, terceiro caso, alguém chega para essa pessoa, né, e oferece para ela 1 milhão e 100 mil unidades monetárias, dólares, reais. Nesse caso aí, o que a gente tem? A gente tem o ideal dos mundos, né? A pessoa realizou a obra, ela já está no ganho subjetivamente, já melhorei, já estou sendo beneficiada, e além do benefício que eu já considero que eu tenho, há pessoas que me pagam, me oferecem um valor ainda maior do que eu acho que vale. Essa pessoa vai estar ganhando dinheiro e vai estar no lucro monetário e econômico. Economicamente ela está no lucro. Em termos de satisfação de benefício, ela vai estar melhor do que ela achava que estava. Ela gastar 800 mil para ter um apartamento de 1 milhão, ela já está melhorada. Já melhorou, já está no lucro. Mas além desse 1 milhão, ela recebe uma oferta de 1 milhão e 100 mil. O que era bom ficou ainda melhor. Nossa, maravilha, né? O ideal do mundo. Todo mundo quer estar numa situação dessa. Realizar uma despesa e estar nessa situação. Só que ela também pode estar numa quarta situação, que seria o quê? Ela compra ou tem um imóvel de 500 mil, gasta 300 mil em reforma, passa a ter um imóvel de 800 mil que, na opinião dela, vale 1 milhão. Ela está no lucro subjetivo, ok. Só que chegam para essa pessoa e oferecem para ela apenas 900 mil. E aí, o que você acha dessa situação? Essa situação é meio pegadinha, né? Na realidade, aí a gente tem o quê? A gente tem que essa pessoa está no lucro? Está no lucro. Mas qual é o lucro dessa pessoa? Bom, você possivelmente vai querer comparar 800 mil com os 900 mil, que é a oferta que essa pessoa tem para vender o imóvel. Só que para essa pessoa o imóvel vale 1 milhão. E daí que, se para ela o imóvel vale 1 milhão, alguém oferece 900 mil e
monetariamente ela está no lucro, mas economicamente ela está no prejuízo. Então, para essa pessoa não vale a pena vender o imóvel por 900 mil, ela vai guardar o imóvel para ela. Se um dia alguém oferecer 1 milhão ou mais, ela vai se dispor a vender. Por menos de 1 milhão, não vale a pena para ela vender. Para ela, o imóvel vale 1 milhão. Né? Ela se dispõe a pagar 1 milhão no seu próprio imóvel. Então, se alguém oferecer 900 mil, ela não se dispõe a vender, tá certo? Caso ela tenha necessidade de vender, então ela vai acabar tendo que vender por 900 mil. Mas aí a gente tem uma segunda situação. Temos duas situações aí. Primeiro, o imóvel para ela vale 1 milhão, alguém oferece 900 mil, ela não vai vender. Ela vai estar no lucro em relação ao seu ganho subjetivo, mas ela não vai se dispor a vender. Caso ela tenha necessidade de vender, ela vai acabar, é uma segunda situação, ela vai ter que acabar vendendo por 900 mil. Em termos monetários, ela vai estar no lucro, mas em termos econômicos, ela vai estar no prejuízo. Por quê? Porque ela vai ter que vender por um preço menor do que ela acha que vale. Aí você pergunta, mas se ela acha que vale 1 milhão, por que ela vai vender por 900 mil? Foi o que eu falei, né? Caso ela tenha necessidade de vender, então ela vai ter que liquidar o apartamento pela melhor oferta que ela conseguiu no mercado. E a melhor oferta foi 900 mil. Essa pessoa vai vender o seu apartamento com peso no coração, né? Achando que está fazendo um péssimo negócio. Perceba, ela vai estar ganhando dinheiro, mas mesmo ganhando dinheiro, ela vai estar no prejuízo. Ou seja, lucro não é só diferença entre receita e despesa. A diferença entre receita e despesa é uma proxy do lucro. O lucro é um conceito mais amplo do que a diferença entre receitas e despesas, tá certo? Nós temos esses 4 casos. Vamos ver o vídeo está grande, tem outros casos, vamos deixar para o próximo vídeo então. Valeu, tchau!